E o Ener Valencia soltou recentemente uma aspas muito forte que gostaria de voltar para o Emelec. Para quem não sabe, foi o clube onde o Valencia iniciou carreira e gostaria de encerrar a sua carreira no clube equatoriano. Ele confirmou que no começo dessa temporada houveram conversas com o empresário do jogador para saber se teria esta viabilidade dele voltar ao Equador. Ou seja, ele inclusive se colocando a favor de deixar o Internacional e ir para o Emelec. Nesse vídeo, eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação e quero te trazer uma informação de bastidor, que inclusive a família do Valencia está de mudança e está saindo de Porto Alegre. E momentaneamente, e quando eu digo momentaneamente é porque isso ainda pode mudar, ele irá ficar sozinho por alguns meses. Mas, além disso, eu quero te trazer outras informações sobre Gustavo Prato, que está voando na seleção brasileira, sobre Luizão, zagueiro do West Ham, e quero te falar também sobre Wanderson, que após ter falado algo muito forte na zona mista no empate por 1-1 contra o Grêmio, pode ser processado pela Federação Gaúcha de Futebol. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, que é uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. O Inter que inclusive já se prepara para o jogo contra o São Luís. Por mais que a gente já tenha passado o Clássico Grenal, faltam 2 rodadas, o Inter ainda não está classificado. Muito pelo contrário, o Inter ainda, inclusive, tem riscos de, primeiro, não ficar na primeira colocação geral, hoje não está, é o Juventude com 15 pontos, e ainda tem o Caxias, que está atrás do Internacional com 12 pontos. Então o Inter ainda tem um perigo. Se o Inter vencer amanhã o São Luís, que inclusive tem novo treinador, para quem não sabe, Pedro Yarley, campeão mundial com o Internacional, campeão da Libertadores, é o novo técnico do São Luís para essas 2 últimas rodadas. O São Luís que inclusive briga para não ser rebaixado para a segunda divisão ou para não ter que disputar o quadrangular final, né, o famoso quadrangular da morte, que também foi uma mudança de regulamento para essa temporada. Lembrando que no ano passado ele também assumiu o Santa Cruz, bem no jogo quando era para enfrentar o Internacional. Para esse jogo o Inter já não vai ter o Bruno Henrique, que tomou o 3º cartão amarelo, e alguns jogadores até podem ser preservados. Caso o Inter vença a equipe do São Luís, ainda não vai matematicamente ter classificado, a não ser que o Caxias empate ou perca seu jogo. Aí sim, matematicamente já vai estar classificado e pode até mesmo já está de maneira virtual, pelo menos como 4º colocado, mesmo daqui a pouco podendo perder a sua colocação para a equipe do Caxias. Agora, para o Inter ser um primeiro colocado geral, vai ter que depender que o Juventude nas próximas 2 rodadas acabe tropeçando e o Inter, por óbvio, tendo que ganhar os seus 2 jogos. O Inter não tem adversários tão difíceis, né? Não tem o São Luís que está brigando para não cair, mas não perde há mais de 2 anos lá em Juí. E depois disso tem o Monson dentro do estádio Beira-Rio, que é um jogo que, vamos ser bem sinceros, né? É bem plausível do Inter acabar ganhando. Fora isso, se o Inter vencer essas 2, vai ter que depender do Juventude ter que tropeçar em algum dos jogos. O primeiro assunto que eu quero começar a falar com vocês é sobre o Gustavo Prato. E aí é uma situação muito importante quando eu quero falar do Prato, porque ele é um jogador que vem jogando muito lá na Seleção Brasileira Sub-20 na disputa do Pan-Americano, onde já estão no quadrangular, né, na verdade no hexagonal final, e os 4 primeiros classificam. Hoje o Brasil está se classificando muito por causa do Gustavo Prato, que desde que virou titular por lá, primeiro, o Brasil não perdeu mais, e segundo, é um jogador que nos últimos 2 jogos tem um gol e uma assistência. Fez gol agora na última partida contra o Paraguai, na vitória por 3-1, e antes disso, na vitória contra a Colômbia por 1-0, também deu assistência. E sempre atuando pelo lado direito, pela ponta direita. Ou seja, vai ser um concorrente direto do Wanderson, um concorrente direto ali por parte do Bruno Tabata, e é um jogador ainda de somente 20 anos, e a gente lembra que teve uma sondagem muito forte por parte da equipe do Porto de Portugal. E é um jogador que hoje o Inter também coloca muita projeção. É mais um atleta do celeiro de ases e mais um jogador que está se valorizando e muito nesse Pan-Americano Sub-20. Quando voltar, certamente vai ter ainda mais oportunidades com o técnico Roger Machado. Então, vale deixar esse destaque para o Gustavo Prato, que vai ser um bom reforço caseiro para essa fase final do Inter de Campeonato Gaúcho.
Outra situação que eu quero te trazer também é sobre o Wanderson. Todo mundo lembra, fiz um vídeo aqui no canal mostrando a fala do Wanderson e o que ele disse na zona mista após o empate por 1-1 contra o Grêmio. Onde ele disse, por exemplo, que a arbitragem deste clássico Grenal teria sido tendenciosa para o lado do Internacional. Ele diria, inclusive, que o pênalti, não foi pênalti, inclusive deu um relato do próprio árbitro falando para ele que não foi, mas o fato de ele ter dito que a arbitragem foi tendenciosa, e a gente já vinha de uma declaração do presidente Luciano Oxman da Federação Gaúcha de Futebol, falando que qualquer situação que não fosse provada iria gerar um processo por parte da Federação Gaúcha de Futebol. E a partir disso, é um jogador que sim, o Inter teme com esta possibilidade que pode acabar sendo processado, ou até mesmo sofrendo alguns jogos de suspensão desse gauchão por ter falado uma palavra, uma frase tão forte. Então sim, é o que pode acabar acontecendo no caso Wanderson. Mas eu não quero falar só sobre o Wanderson desse lado negativo e dessa informação que pode ser um problema, inclusive, para o Inter. E eu até na minha ação surpreenderia se a FGF realmente fizesse esse tipo de situação, porque já deu para perceber que a gente não pode mais duvidar de nada. Mas eu quero trazer também um número do Wanderson. E aí um número bem interessante que eu fiz aqui um levantamento de dados. E descobri que o Wanderson hoje é o único jogador da Série A que tem mais de 10 finalizações e 0% de conversão de gols. Ou seja, ele chutou 10 vezes já e ainda não conseguiu fazer um gol. Isso é uma conversão muito baixa. Mas, pegando o lado positivo também do Wanderson, ele é o único jogador com 15 dribles certos, com mais de 10 finalizações e 10 passes decisivos. O que é um passe decisivo? Um passe que te deixa na cara do gol, ou muito propenso a fazer um gol. 10 passes decisivos. O Alan Patrick tem 17, absurdo inclusive, nessas 6 rodadas iniciais de Campeonato Gaúcho. Ele tem 17 jogando todos os jogos. O Wanderson acabou não jogando todos os jogos, nem fazendo toda a minutagem. E é um jogador que ainda assim tem 10. Então, por mais que de maneira efetiva ele acaba não fazendo gols, ele cria muitas chances. É um jogador com muito volume. E aqui é a cara do Wanderson. Esse número exemplifica exatamente o que é o Wanderson, que é o jogador ciscador, mas que efetivamente acaba não trazendo tanto para as redes. Agora eu quero te trazer duas informações de janela de transferência. A primeira sobre o Luizão. Todo mundo lembra que era um zagueiro que o Inter estava na mira, do West Ham, cria das categorias de base do São Paulo, 23 anos. Um jogador que não tinha se adaptado por lá e poderia chegar de maneira muito fácil ao Internacional no empréstimo com opção de compra. Só que o Inter começou a tentar o William Rocha, Juninho, Jubal, agora o nome sondado, e deixou o nome do Luizão em segundo plano. Até teve uma reunião com o empresário do atleta para esclarecer isso, que o Inter gostaria de trazer um zagueiro um pouco mais velho, que já tem zagueiros muito jovens no elenco. Isso é verdade. Todos os zagueiros do Internacional, à exceção do Gabriel Mercado, tem até 24 anos. Mais velho é o Roger, que tem 24. Então o Inter gostaria de ter uma experiência um pouco mais, trazer uma maior experiência. Por isso o Inter estaria tentando nomes com uma idade um pouco mais avançada, como o Jubal, como o William Rocha, que tem 32, Jubal tem 31, o próprio Juninho está quase nos 30. É um cara que já vivenciou um pouco mais o futebol. Essa é a ideia do Internacional para a zaga. E o Luizão é um jogador muito novo e que não teve rodagem. Não tem nem 20 jogos ainda no profissional, contando o West Ham, contando também São Paulo. E é um jogador que está muito próximo de ser anunciado em um novo clube, inclusive do futebol europeu. Então, nesse momento, também não existe possibilidade do Inter contratar esse jogador. O Inter sequer tentou, na verdade, fazer proposta. Era uma contratação fácil, mas o Inter não fez proposta. Agora, uma outra situação que eu quero te falar é sobre Ener Valencia, que deu uma entrevista recentemente lá para a emissora Marca 90, que é uma emissora do Equador, e falou sobre a possibilidade de retornar ao Emelec, que é o clube que, para quem não sabe, ele é cria das categorias de base. E ele falou exatamente o seguinte, abre aspas, no meu caso, não descarto voltar ao futebol equatoriano. Agora estou concentrado no Inter e em toda a temporada, mas sim, a verdade é que eu gostaria de voltar ao Emelec e poder ajudar o time para sair deste mau momento que está passando. Para quem não sabe, o Emelec vive uma situação muito ruim no campeonato equatoriano, não consegue mais bater de frente com o Del Valle, com a LDU, que são as duas grandes forças de lá por agora. O Emelec sempre foi uma força muito grande, mas desde 2019 não consegue chegar longe, e ele gostaria de voltar ao futebol equatoriano. Associado a isso, eu quero te trazer uma informação de bastidor, que a família do Valencia está saindo de Porto Alegre. Ela vai morar em Miami. Quando eu digo família, eu digo esposa e filhos. Vão morar em Miami. E ele vai ficar aqui em Porto Alegre, pelo menos momentaneamente, a não ser que ele vá sair na metade do ano também, sozinho. E ele tem um contrato com o Internacional até o meio do ano que vem. Ou seja, ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Inter, mas a gente sabe que já está começando a ficar um pouco mais desgastado, essa situação do Valencia dentro do Inter. Principalmente porque a torcida, boa parte dela já não quer mais o Valencia.
E o custo-benefício do Valência hoje, ele é duvidoso. É um cara que ganha 1,5 milhão de reais por mês. E ele acaba não conseguindo entregar exatamente o que ele acaba tendo que receber. Então, nesse momento, também é um jogador que pode acabar saindo do Internacional. Acredito que ainda nessa temporada ele vai ficar. Mas na virada do próximo ano é um jogador que realmente deve sair. Ainda mais com ele externando esse desejo aberto de querer voltar ao Emelec. E ainda nessa entrevista ele disse que teve uma conversa com o empresário para saber se poderia ser possível já nessa janela, mas acabou que a negociação com o próprio Emelec não acabou avançando e por isso ele acabou continuando no Internacional. Então se ele já está falando isso de maneira aberta, é porque realmente ele está pensando em muito que pode acabar deixando o Inter. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!